dando continuidade às nossas atividades ainda desse período matutino, nós iremos para o nosso próximo painel. A inteligência artificial é o grande vetor da transformação tecnológica global e o Brasil vem se destacando nesse movimento. Nesse painel, nós vamos explorar como a IA está sendo aplicada em políticas públicas, empresas e serviços, revelando seus desafios éticos e oportunidades de impacto real. Vamos convidar ao palco para a participação deste painel Ricardo Barros Sampaio, head do Centro Integrado de IA do GDF, professor da UNDF, doutor em Ciência da Informação, pós-doutor em Política Pública e especialista em Ciência de Dados e Redes Complexas. Convidamos também Fábio de Souza, CEO da R5 Inteligência Digital, doutor em Administração Pública pela UNB, com mais de 20 anos em projetos de tecnologia e transformação digital. Para a moderação deste painel, convidamos Roberto Maia, presidente da Brafip e CEO da MBI. Sejam muito bem-vindos ao palco, podem ficar à vontade, tomar os seus assentos, e para dar início a esse diálogo, passamos a palavra ao nosso moderador, Roberto Maia. Boa tarde já, né? Estamos aí no período teoricamente matutino, mas já além do meio-dia. Somos aí o freio do almoço, né? Então vamos tentar ser bem intensos no conteúdo e curtos no tempo, né? Vamos debater aqui talvez o maior tema do momento, né? E gostaria então de começar aí dando a oportunidade a cada um de vocês para que, em no máximo 7 a 10 minutos, nos conte um pouco do seu envolvimento atual com a inteligência artificial, né, para que a gente possa ter uma ideia aí de qual é o ângulo de visão de cada um de vocês, né? E aí, então, a gente poder entrar num bloco aí de debates mesmo, né? O tema já foi citado aqui várias vezes ao longo da manhã, o que é prova, né, do que eu estou dizendo, né? Esse tema está permeando aí a problemática da nossa sociedade como um todo, né? Transcende certamente, definitivamente, o que nós chamamos do mundo da tecnologia, né? Então, com isso dito, Fábio, por favor, se quiser começar. Boa tarde a todos. Bom, falar um pouquinho da trajetória, né? Trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, né? Fiquei muitos anos no governo, né? Dentro do governo, passei pela diretoria de TI, né? Em cargos como diretor, e alguns órgãos, a área de TI era a coordenação geral, né? Assumindo áreas de tecnologia no governo, principalmente no governo federal, né? Também segui a carreira acadêmica, muito focada em gestão pública e transformação digital, né, em governos. Então, passei pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Advocacia Geral da União, fui secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, conduzi transformação digital do DETRAN-DF também durante um período, né, e o contato com inteligência artificial, né, com dados a gente já trabalhava há um bom tempo, né, também coordena um laboratório de pesquisa na universidade, né, e veio desse laboratório, né, a gente começou a receber algumas demandas lá em 2013, 14, né, e aí o que se conhecia ainda como machine learning, né, treinamentos de máquina. E a gente começou a pegar esse tipo de projeto, e foi a ideia de transformar, né, a gente trabalhava muito com projetos de transformação, com P&D, né, muito com o governo federal também, e aí começou a surgir essas demandas por algoritmos mais inteligentes, né? A gente fazia muito algoritmo de otimização, pesquisa operacional, para quem é mais da área, né?
usava muita pesquisa operacional e algoritmos de otimização, e começou a se demandar algoritmos mais elaborados. E aí a gente transformou o laboratório de pesquisa num laboratório multidisciplinar. Trouxemos pessoal da física, da ciência da computação, tinha gente da engenharia, até engenheiro civil tinha, pesquisador na área, né? E começamos a desenvolver alguns projetos, né, nessa área de inteligência artificial. Fizemos alguns projetos sobre otimização de energia e consumo de energia, isso lá em 2014, por aí, usando, aí já em 2016, mais ou menos, 17, por aí, a gente começou a usar redes neurais também, artificiais, né? Fizemos bastante projeto, né, usando modelagens que envolviam treinamento de máquina e estatística avançada também, né, muito em cima de otimização e automação. Então, teve um projeto também que, já de bom tempo, né, que a gente desenvolveu para Adaptive Learning, né, para uma rede de colégios, também procurou a universidade buscando P&D, né, e aí já eram algoritmos que entendiam o perfil de aluno, a gente envolveu o pessoal da psicologia, tinha gente da física também, né, e aí já usando o machine learning para poder entender perfil de aluno e identificar conteúdo e passar conteúdo. Mas, recentemente, né, a gente começou a desenvolver alguns outros trabalhos no setor privado também, então, para alguns bancos, com algoritmos de inteligência também. E resolvi, em 2018, quando eu saí, 2019, 2020, mais ou menos, né, assumi a transformação digital do Detran, fui para a secretaria e resolvi sair para empreender e tocar a empresa, porque eu via que tinha muita demanda, né, e quem já me conhece sabe, né, eu tenho trabalhado bastante no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação há muitos anos, né, na política de ciência e tecnologia, tentando mudar as coisas também, né. Acredito que tem muito potencial, principalmente no ecossistema local, né, e dentro da secretaria também eu atuei bastante, né, nessa frente. E foi aí que eu percebi que nada melhor do que sentir na pele, né? Então, um dos principais problemas aí nessa militância que eu tenho visto, e eu tenho falado em todo lugar, né, e desde que era secretário, né, é essa transição da cadeia produtiva, principalmente do P&D para o mercado, né? Então, fiz questão de criar a empresa, colocar a empresa dentro da universidade, colocar o eixo como eixo central, né, pesquisa e desenvolvimento, com um eixo de inteligência de dados e inteligência artificial, né, focado nesse segmento, né. E aí, hoje em dia, a gente tem trabalhado muito em cima de IA generativa, tem facilitado, fazemos ainda projetos com algoritmos de otimização, né. Eu costumo dizer, não vou aprofundar muito por causa do debate, né, mas tem muita gente que procura, né, querendo fazer projetos usando IA generativa, e, às vezes, um algoritmo de otimização já vai resolver a vida dele, né, uma modelagem estatística já está resolvendo a vida dele. Não, nem sempre, né, um IA generativa vai resolver, mas, hoje, né, ela resolve muita coisa, do ponto de vista que a gente vai debater um pouquinho aqui, né. A gente tem feito muitos projetos integrando, né, e eu acho que a gente conseguiu reunir, né, a gente tem uma vertical de soluções, né, e aí conseguiu reunir o P&D e o mercado, que eu acho que é um grande desafio, né. Então, na vertical de soluções, a gente tem desenvolvedores de mercado mesmo, né, e o squad completo de desenvolvimento, e eu tenho pesquisadores falando com esses desenvolvedores para integrar soluções, desenvolver soluções. Eu acho que tem uma apresentaçãozinha de 3 slides. Vocês conseguem colocar aí? Alô? Bem, eu vou falando um pouco do CIA aí rapidamente, uns 2, 3 minutinhos, enquanto vê se consegue colocar o slide. Vou ficar em pé aqui só para ver o que for passar. Bem, meu nome é Ricardo Sampaio, eu coordeno a implementação do Centro Integrado de Inteligência Artificial do Distrito Federal, e a gente teve aí uma ação essa semana, na verdade, tem 2 dias, né, sexta-feira, que foi o lançamento oficial, né, a criação do centro enquanto uma ICT. Então, tivemos aí a criação da associação, e o CIA hoje já é uma entidade onde a proposta é que ela venha se tornar uma OS vinculada ao governo do Distrito Federal. Tá?
O CIA nasceu como um projeto de pesquisa há 7 anos atrás, desenvolvendo solução para a justiça. Então, na época, foi criado o núcleo de IA para o judiciário, aplicado à justiça, que a gente chamou de NIAJUS. Desenvolvemos soluções para o TRF1, soluções para ajudar magistrados, escrever sentença e uma série de outras ações. Tem um cartaz ali, mas eu não estou enxergando nada no cartaz. 3 minutos, tá bom. E aí, nesse sentido, nasce com esse projeto de pesquisa, depois esse projeto de pesquisa evolui para uma proposta de criação do Centro Integrado de Inteligência Artificial. Fizemos aí um grupo de trabalho, durante 2 anos, trabalhando junto com a FAP. O CIA nasce enquanto um relatório, e aí, esse ano, a gente começa a fazer a implementação prática do centro, e aí, agora, a gente teve, nessa semana, a criação oficial do centro enquanto entidade com CNPJ. Bem, então, falando aí um pouco da demanda, né, que o Petit tinha passado para a gente, trazendo 3 slides apenas, só para ajudar a esclarecer. Então, primeiro, quais são as tendências, né? O que a gente tem hoje quando a gente fala de inteligência artificial? Então, primeiro, inteligência artificial multimodal, ou seja, a gente está falando de todas as áreas. A gente está falando de não só chat, mas a gente está falando de questão de visualização, a gente está falando de voz. Mais 10 minutos. Vamos lá, 3, 10, daqui a pouco a gente acerta aqui. A média é 7, né? Não pode passar muito. Então, a IA ele está falando de vários modos. Então, a IA já não é só o chat GPT, que a gente conhecia, mas também muito mais do que isso que a gente está trabalhando. E a gente está falando de Agentic AI, né? Trazendo aí o termo em inglês, o IA agentivo ou autônoma. Essa, na verdade, já não é mais uma tendência, né? Era uma tendência em novembro, dezembro do ano passado. Então, em outubro do ano passado, eles criaram o que eles chamaram de MCP, que é Model Context Protocol, que foi um protocolo para você fazer com que a IA generativa conversasse com outros aplicativos. Então, em novembro, dezembro do ano passado, já tinha uma tendência. Tem um pesquisador que chama Andrew Ng, um pesquisador, professor de Stanford, ele que tem trabalhado muito nessa área, ele já falava que 2025 era o ano para você trabalhar com IA ou agentes de IA. De outubro até março, mais ou menos, do ano passado, quase ninguém trabalhava com MCP. Então, o MCP era um negócio meio escondido. A partir de março, explodiu. Então, a utilização hoje da IA generativa depende de agentes, e a utilização generativa, ou a utilização da IA generativa simplesmente por chat já é um passado, se a gente for falar de mercado, né? De falar de indústria, falar de setor produtivo. Então, o que a gente tem hoje é a inteligência artificial interagindo com os diferentes elementos do nosso dia a dia. Então, o meu Gmail, por exemplo, eu peço para a IA generativa fazer um resumo de todos os e-mails que eu recebi no dia, deletar o que eu não quero e fazer a utilização ou fazer uma resposta daquilo que eu quero. Então, eu já não estou mais interagindo com a IA generativa em termos de chat, para ela me dar um resumo de alguma questão específica, mas eu estou pedindo para ela fazer alguma ação prática em algum sistema que eu já utilizava de outras maneiras. E aí você pode ter essa especificidade para qualquer tipo de outro elemento que você tiver dentro do seu mercado. Então, o AI Agentic ele já não é mais uma tendência, ele é uma realidade. 2025 foi o fato da gente estar utilizando isso de forma prática em todas as áreas. E a integração ampla de IA é IA em todos os momentos. Então, a gente está falando de robótica, de visualização, de ação e todos os outros elementos. Desafios que a gente tem dentro da IA. Capacitação em escala de habilidades de IA. Então, não adianta a gente ter inteligência artificial somente para algumas pessoas sabendo. A gente tem que fazer isso com que toda a população tenha conhecimento e capacidade de utilizar. Se a inteligência artificial aumenta a minha capacidade produtiva, o que vai acontecer com as pessoas que não utilizam inteligência artificial? Elas vão ficar para trás. Porque se está aumentando a produção, né, se eu estou conseguindo produzir 2 vezes mais do que eu produzia no ano passado, ou 2 anos atrás, e isso está acontecendo realmente, as pessoas que não utilizando, elas vão cada vez mais ficando com menos competência e menos capacidade. Então, a gente tem que fazer, em termos de governo, essa capacitação em larga escala. Regulação, foi falado aqui, Ministério de Ciência e Tecnologia, isso é essencial. Precisamos de infraestrutura. Um servidor hoje, para utilização, né, um servidor NVIDIA, um H100, que já não é o top do que a gente precisa, custa 2 milhões. Qualquer empresa hoje que tem acesso a 2 milhões para comprar em termos de servidor, para que você tenha a utilização. Então, você precisa de uma infraestrutura de governo que consiga atender. E equidade digital, que é você garantir que todo mundo tenha esse acesso. Bem, se a gente falar um pouco aí das oportunidades, a gente tem automação de processos burocráticos, isso eu estou trazendo para o governo, né? Então, já tem algumas pesquisas, né, normalmente Reino Unido, Estados Unidos, da quantidade ou da capacidade que a gente consegue transformar o governo por meio da utilização da inteligência artificial.
Então, a gente tem feito várias capacitações junto ao governo do Distrito Federal e secretarias, e é evidente a capacidade e o interesse das pessoas têm de fazer questões mínimas dentro do seu processo de trabalho. Como é que eu consigo automatizar ou acelerar meu envio de respostas sobre processos, sobre respostas e afins? Então, você tem uma capacidade hoje no mundo de automação do processo burocrático das empresas públicas, que é comum a qualquer lugar no mundo, né? Eu brinco que, se você acha que no Brasil tem burocracia, vai tentar tirar uma carteira de motorista em Portugal, né? Para você ver quanto tempo você vai demorar. Então, assim, tem diferentes demandas e tem burocracia não só no Brasil, mas em outros lugares. Personalização de serviços públicos, não adianta você dizer para um aluno o que ele tem que fazer, né, uma segunda série, uma terceira série, mas você tem que garantir que ele aprenda matemática no nível de competência que ele tem, e se ele tiver uma maior competência em português ou em outra área, ele deve seguir essa competência e não ficar parado fazendo a mesma série várias vezes, né? A gente tem aí otimização dos recursos públicos e criação de novo setor econômico. A criação de novo setor econômico talvez seja o essencial para a gente pensar em serviços, né? Qual o tipo de serviço que a gente consegue estar fazendo hoje com inteligência artificial? É uma nova área que a gente poderia estar explorando. Mas, passando aí rapidamente, então, só terminando, o que o CIA hoje tem feito, né, que é o Centro Integrado de IA do Distrito Federal? Você tem uma administração pública ineficiente, a gente tem, primeiro, pensando em governança, a gente está discutindo para pensar políticas públicas ou direcionamento do que é essencial, a criação do Centro de IA do DF, com o desenvolvimento de soluções para secretarias. Hoje a gente tem 6 soluções que estão sendo desenvolvidas, saúde, na área de saúde, educação e segurança. A gente vai apresentar isso na próxima segunda-feira, e tentar entender como que a gente consegue transformar o serviço público. Só terminando aqui, acho que estou dentro dos meus 7 minutos, acelerei um pouquinho. Mas a gente tem esse evento aqui do lado esquerdo, um evento que a gente vai estar fazendo no dia 17, que é, primeiro, para apresentar essas soluções que estão sendo trabalhadas e convidar todos vocês a participarem da construção de uma política pública do Distrito Federal. A construção da política pública, a gente não está falando de legislação propriamente dito, mas a gente está falando de melhores práticas. O que eu posso fazer, como é que eu consigo apoiar essa construção? E aí, no outro, é um QR Code para as ações do CIA. Ponto. Legal, muito obrigado. Acho que temos aqui várias vertentes, né, para discutir. Eu acho que o tema que foi levantado nas perguntas da palestra inaugural, né, do secretário, o tema da regulação, né, que você acaba de tocar novamente, eu acho que nós não vamos ter condições aqui de resolver, né, no pouco tempo que nós temos, né. A tecnologia, ela sempre evolui mais rápido, sempre foi assim na história da humanidade, né, do que a legislação. Qualquer jurista experimentado vai dizer que a lei simplesmente consolida as práticas da sociedade, e, nesse momento, nós ainda nem sabemos quais são, efetivamente, as boas práticas, né? Então, acho que talvez a gente deva ficar mais nesse lado prático. E nessa questão, acho que tem um vetor comum aqui, as duas exposições, né, que é essa preocupação, em primeiro lugar, de saber quando que é adequado usar a inteligência artificial, né? Você falou da questão de outros tipos de algoritmos, não sei se todo mundo sabe o que é algoritmo de otimização, mas não importa. São algoritmos que otimizam tarefas, né? Não Facilitam. estou dando uma aula aqui, tá certo? Mas a questão fundamental é assim, muitas vezes, né, falando em bom português, né, a gente fica, como usuário, deslumbrado e quer usar aquilo para resolver todos os problemas que vê pela frente, né? Tem gente que chama isso de matar mosca com canhão, né? Tá certo? Os marceneiros americanos falam que todos os problemas se resumem ao martelo, né? Tá certo? Tem várias acepções aí na cultura popular dessa questão, né? Toda vez que surge alguma coisa inovadora, a gente acha que aquilo vai ser o suprassumo, né? E esse é, talvez, o ponto-chave da questão, né? Como é que a gente ensina, né, que nem você colocou, para todo mundo que participa, né, da sociedade, porque não se trata mais de ser apenas daqueles que são economicamente ativos, mas é a toda a sociedade, né, como tirar proveito disso, né? Então, como é que, na visão de vocês, né, a gente poderia, de fato, estruturar uma solução para essa questão, né, de ajudar as pessoas
de fato, compreender como melhor tirar proveito dessa ferramenta que nós chamamos de IA. Joia. Bom, vou falar um pouquinho sobre isso, e depois eu acho que compartilhar um pouquinho também da experiência do colega, né? Mas o conhecimento hoje sobre o uso da IA, né, e sobre a aplicação da IA, né, a gente ainda está num momento muito, né, incipiente. Se você for pegar, né, a promessa, então você pegar, o pessoal falava muito da Revolução Industrial, né? Revolução Industrial no seu auge, começo do século passado, né, principalmente com as técnicas de administração, 1919 por aí, né, ela ampliou a capacidade, em média, a capacidade de produção da indústria mundial em 1000 vezes. Né? Tem alguns estudos, vocês podem olhar, inclusive tem alguns estudos de grandes consultorias, né, mostrando que a inteligência artificial ainda não chegou nem a 20% disso aí. Né? Ela já tem gerado impacto, mas tem muito ainda a gerar. Né? E essa difusão do uso da IA, né, desde a indústria até o usuário de ponta, né, ela tende a ser exponencial, mas ainda não chegou. Estou fazendo meio que o papel de advogado do diabo, mas é só para contextualizar, né, onde é que a gente chega na resposta ou na provocação que você fez. Né? Mas uma grande vantagem é que, né, a gente teve um jargão muito popular, passou pela Revolução Industrial, passou pelas técnicas de administração, passou pela Segunda Guerra, e o boom ali pós-Segunda Guerra, né? Mas a gente sempre tinha um jargão muito popular, que era alguém ainda precisa apertar o botão. Né? Na indústria, na fábrica, no computador, né? Nas máquinas de casa. Né? Então, alguém precisa apertar o botão. O que isso quer dizer? Alguém tem que aprender, ser treinado para usar a máquina, apertar o botão da máquina e etc. Né? A inteligência artificial ela tem facilitado muito esse acesso, porque ela parte, na minha opinião, de uma premissa básica que os modelos de LLM começaram a trabalhar, que é a linguagem. Né? Então, esse primeiro salto, né, que é o que o colega comentou, né, ele praticamente já foi superado, né, que é a linguagem e interação do usuário com a máquina. Né? E aí, chega-se a nova tecnologia, os agentes de IA, né, e a gente tem ferramentas de agente agora, né, que a gente chama low code ou no code, sem código, você já constrói agente, e uma pessoa com pouquíssimo conhecimento já consegue construir agentes simples para poder automatizar tarefas, né, do dia a dia dentro do escritório. Né? Então, eu acho que tornar simples, a IA já se tornou por natureza a partir dos modelos de linguagem. Né? E agora, a relação entre máquina e usuário, nos processos de automação, né, isso para o cidadão comum ou para as pessoas, tem se tornado cada vez mais simples. Quero um exemplo na vida de vocês, comprar um equipamento, um celular, e aprender a usar ou aprender dicas daquele celular. Você pergunta para a IA ou para a inteligência artificial, você tem um monte de informação lá, ela já começa a te passar, falando uma linguagem simples. Né? Então, os modelos de agente que você usa lá, né, os agentes especializados, que eles têm uma capacidade de tomar decisão sozinho, ele já, além de fazer o que você está pedindo para fazer, ele ainda é capaz de te oferecer caminhos ou rotas mais simples para se fazer o que você já faz. Né? E isso tem facilitado muito o uso, porque está muito parecido, né? E vocês podem fazer o teste, eu acho que a maioria das pessoas aqui teriam pouquíssima dificuldade para fazer isso, de pegar uma plataforma dessas, né? Talvez uma menos avançada, tem um bem popular que é a N8N, né, que muita gente usa, mas tem outras mais simples ainda, que são as plataformas ali do Google, né, que você cria os agentezinhos, a própria OpenAI, né, tem ali, né, você cria agentes e consegue automatizar, tanto para a sua casa, para o seu dia a dia, como para o escritório. Né. Para a indústria, né, e aí fechando a minha fala aqui, falando de tendência, né, e para o governo, né, os agentes de IA, né, precisam de um pouco mais de sofisticação e automação, integração de sistemas, né, também tem evoluído bastante e muito rápido. Então, hoje, a gente já consegue montar sistemas automatizados com agentes para automatizar todo tipo de tarefa. Né, e eu tenho visto um movimento dentro do governo muito rápido de acontecer isso na ponta, que a gente chama de Customer Experience, né, experiência do usuário. Né. Então, nessa ponta, nessa interface com agentes automatizando, então, assim, governos, né,
muita gente, a gente costuma ficar muito preso no Distrito Federal, né? Mas já tem governo com a gente, com o chatbot que vocês estão acostumados a usar aí, né? O chatbot já tomando decisão e já resolvendo a vida, né? Então, eu já vi aqui que o boleto não está pago, paga o boleto, você quer que eu pague, já faz o Pix, já paga, ele já fala, ó, já pode tirar, você quer que eu já tire para você, ou ele já tira e já faz a rota e o caminho para resolver o problema, né? A gente fez uma construção esses dias de para um governo de estado, né, de um chatbot, já integrando sistemas, né? E aí eu achei interessante, porque a primeira fase era o chatbot mesmo, ensinando a acessar serviços e resolvendo alguns serviços ali, comunicando status de serviço, soltando boletos, etc. Né? E teve a provocação justamente do gestor, do secretário, né, falando, poxa, mas, Fábio, eu queria que o chatbot resolvesse o problema do cidadão igual um atendente, na hora que está resolvendo, poder resolver de maneira fácil e encerrar a demanda. Né? Não gerar a demanda, ensinar a usar a demanda para depois ele dar a volta e bater num balcão numa central de atendimento. Né? E aí eu falei para ele, realmente, o escopo inicial era colocar ele para comunicar sobre o serviço, são mais de 1.500 serviços, integrar os serviços e agora ensinar, a partir de uso de agentes, né, a automatizar funções e tomar decisões para resolver a vida do usuário, do cidadão, em relação ao serviço. A grande vantagem, né, falando de tendência, para encerrar a minha fala, é que boa parte desses agentes, quando você fala de serviços públicos, eles são altamente escaláveis. O que isso quer dizer? Você consegue automatizar muitos serviços públicos, né, de uma maneira rápida, se você tiver um portfólio e capacidade institucional, eu digo força, né, de vontade política e capacidade de articulação institucional para implantar esse serviço. Por exemplo, agentes de agendamento, agentes de fila, agentes de gerenciamento de protocolos, agentes de transação de processos. São agentes que você vai usar em todos os sistemas, praticamente, todos os serviços. Então, eles, que a gente chama em tecnologia, são reutilizáveis. Né? Então, essa é uma grande tendência, e eu não diria que é uma grande tendência para amanhã, já está acontecendo agora, e se vocês derem uma olhada, uma pesquisada, muitos governos já do Brasil já estão implantando. Bem, fazer um pouco aqui da minha fala. Eu sou educador, né, professor universitário já há alguns anos, e aí a minha fala é muito nesse sentido da preocupação com a competência e capacidade da população e dos servidores. Né? A gente tem discutido e pensado muito no CIA, nos níveis, a gente fala do nível estratégico, tático, operacional, onde o nível estratégico precisa de sensibilização. Então, ele precisa entender o quanto e como isso pode ser implementado no dia a dia e qual que é o benefício que isso traz. Quem está dentro dessas discussões, que está falando de IA todo dia, que está em palestras e afins, tem isso muito claro. Mas eu posso ter certeza com vocês que isso não está evidente nem nas grandes rodas de diretorias, de diretores, quanto de funcionários públicos, né, de alta gestão, tendo clareza de como que essa implementação pode ser feita e como que é o benefício que isso pode trazer de forma prática para a sua instituição. Então, tem algum entendimento de que isso tem que ser feito, tem algum entendimento de que isso vai trazer algum benefício, mas não tem clareza de como que isso pode ser implementado ou qual que vai ser o benefício prático para isso. Então, você precisa, sim, de uma sensibilização no alto escalão, no alto nível, para dizer, é isso aqui que existe, isso que pode ser feito. Né? Tanto que a gente nem sabe exatamente o que pode ser feito. Então, tanto a velocidade quanto a aplicação prática é um negócio que tem que ser discutido. Mas, se a gente traz para o nível tático ou nível operacional, a gente precisa, sim, desenvolver as soluções na ponta, onde os funcionários já estão desenvolvendo isso, já estão criando seus próprios chats, seus próprios agentes. Então, é importante a gente fazer uma capacitação para que tenha o uso adequado dessas informações. Então, eu fui do Judiciário, trabalhei no CNJ durante quase 5 anos, como analista sênior de inteligência artificial. A utilização da IA dentro do Judiciário é ampla para todos os tribunais. Há 6 anos atrás, 5 anos atrás, quase 60% dos tribunais já tinham alguma solução de aprendizado de máquina desenvolvida dentro dos tribunais. Mas aí você vê tanto os magistrados quanto a parte administrativa utilizando isso sem um regulamento, sem um regramento sobre como que isso deve ser feito. Então deixa eu pegar centenas de milhares de processos aqui e pedir para a inteligência artificial começar a me dar uma resposta. Mas para onde está indo esses dados? Então, talvez não, necessariamente, obrigatoriamente, precisa uma capacitação no nível
tático, né, para dizer assim, o que pode e o que não pode ser feito. Qual que é a questão que a gente tem que levar em consideração? O que a LGPD fala a respeito disso? O que pode ou não ser aplicado de forma prática? Então, isso daqui é a questão do nível tático. Quando a gente desce para o operacional, é a população. Então, a gente precisa garantir que a população não só tenha o uso por meio dos serviços comerciais, né? Não é a sua companhia de telefone que vai dizer, não, agora você tem uma IA generativa dentro do seu celular, dentro da sua utilização, faça a pergunta para ele que ele vai te responder como que você pode comprar o melhor celular da última geração. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer, enquanto população, enquanto política pública, garantir que o uso da inteligência artificial para a população sirva às necessidades dele de melhorar o serviço, melhorar a sua vida, né, do dia a dia com os serviços públicos, mas também que propicie a utilização dessa inteligência artificial para o desenvolvimento econômico individual. O que acontece com os alunos de segundo grau, de primeiro grau, quando tem na mão aí uma inteligência artificial que pode apoiar eles a fazer um vídeo criativo, a fazer um chat, a fazer uma conversação via YouTube? Então, isso pode transformar a cadeia produtiva e a capacidade de geração de renda da nossa população. Então, a gente tem que pensar a capacitação nesse sentido. Então, para mim, isso que seria o mais importante como educador. Garantir que a população de baixa renda, ou toda a população, tenha consciência de como utilizar isso e não ser direcionado para a utilização comercial desses elementos. Então, para mim, acho que seria aí o grande passo que a gente poderia dar. Acho que você tocou num ponto chave aí que eu gostaria de explorar um pouco mais, né? Quando a gente fala como propulsores do desenvolvimento tecnológico, né, e a gente olha para apresentações, né, dos produtores, né, dessa tecnologia, a gente sempre vê, em primeiro lugar, os efeitos positivos, né? Mas, infelizmente, né, nós temos uma parte da sociedade, né, que também se utiliza da tecnologia, mas com objetivos ou de interesse econômico, né, como você acaba de citar, né? Em outros casos, com interesses de poder, né, no terreno da política, né? Em outros casos mesmo, né, na questão da criminalidade, né? O tema da cibersegurança, né, que está na pauta hoje à tarde, né, nós não vamos entrar, mas certamente esse pessoal também está se valendo dessa tecnologia para ampliar a sua capacidade de aplicar golpes, né? E aí, acho que quando a gente vê hoje em dia, por exemplo, né, nós estamos iniciando uma campanha, né, de um grande banco privado comercial fazendo campanha para educar seus clientes para não sofrerem golpes, né? E não é um banco, já teve várias campanhas, né, desse tipo, né, certo? Sendo que esse não é o objetivo do negócio do banco, né? A gente vê que, de fato, o mundo mudou, né? Tá certo? Então, eu queria saber aí, na visão de vocês, né, que efeitos que vocês enxergam nesses universos que ainda não são lugar comum, né? Já que nós estamos falando aqui de tendências, oportunidades, talvez tenha alguma ameaça, talvez vocês estejam vislumbrando alguma... Você falou aqui de oportunidades de novos setores da economia, não sei se você tem alguma complementação disso, alguma ideia do que poderia ser gerado, aí como última rodada aí de intervenções, né, para que a gente possa encerrar as atividades da parte da manhã antes que seja a hora do café da tarde, né? Bom, que eu imagino, né, que a gente tem visto? Dentro do discurso comum que a maioria das pessoas tem observado aí, né, diversos riscos, muitos deles relacionados também à regulamentação, como o professor bem comentou, né, a falta de regulamentação, né, é óbvio que a tecnologia não pode parar para esperar o processo legislativo, né, mas a falta de regulamentação gera muitos problemas, acaba criando, né, alguns autores, inclusive, estão falando de terra de ninguém em muitos aspectos do uso da inteligência artificial, né? E, bom, eu vou dar uma lista rápida do óbvio, né, e do que tem aí para se fazer, sem entrar na pauta da cibersegurança que tem o painel, né? Mas são a questão dos dados pessoais,
né? E aí eu colocaria 2 tipos de dados, não só os pessoais, mas dados sigilosos também, né? E aí tem um fator importante, para além do discurso comum, né? Então, né, a maioria das pessoas já tem visto, né, e acompanhado, você usar dados pessoais no chat GTP ou no IA generativa pública aí, né, há um risco, a própria IA avisa de riscos, dependendo do que você está colocando lá dentro, né, e dados sigilosos também. Mas até dentro da área técnica, a gente tem esse tipo de risco quando você usa dados sigilosos ou dados pessoais para fazer treinamento. Então, você pega uma base onde tem, né, no caso do serviço público, por exemplo, uma base de prontuários, joga para treinar, o resultado desse treinamento na resposta da IA treinada pode acabar expondo dados sigilosos também, né? Inclusive, se você criar parâmetros lá para bloquear dados pessoais, ainda assim, dando a volta, ela pode acabar expondo, né? Então, esse é um grande risco, né? E eu acho que muita gente técnica, eu tenho convivido com outras empresas que trabalham com pesquisadores, né? E eu tenho visto que muita gente técnica ainda não se atentou para isso, né? Para esses cuidados no tratamento de dados, no treinamento ou já no treinamento, não só dados pessoais está muito na mira, né? Mas dados sigilosos também se acabar expondo a organização ou tecnologias, né? Agora, como o secretário de Ciência e Tecnologia falou, né, eu ia fazer um comentário, né, a gente precisa proteger mesmo nossa produção científica, né? E aí um ponto importante, né, que cai no mesmo problema comum das IAs, né, mas boa parte da produção científica ou dos artigos produzidos que são resultado do conhecimento de maneira densa, né, está no Office, está dentro da nuvem da Microsoft, está espalhada aí pelo mundo, né? A segurança disso aí é muito duvidosa, né? E isso é um risco muito grande para a soberania da tecnologia e produção científica também. A IA oferece esse mesmo risco, né? Os riscos para as pessoas, né? O que a gente vê, né? A biometria facial, né? Hoje, né, ela já tem se tornado cada vez menos segura, né? E não sei se tem um vídeo circulando, né, que eu acho que é uma coisa que mostra muito isso. Se vocês quiserem depois olhar, tem um vídeo que mostra a disrupção da inteligência artificial em alguns aspectos de como ela consegue mudar a forma da gente enxergar o mundo, né? E fizeram um vídeo da Elis Regina dirigindo um Opala e cantando com a filha dela. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas muito, muito realista o vídeo, né? E ele é muito simbólico de você colocar ou projetar, né, uma visão de personagens que nunca estariam juntas no tempo. Então, assim, esse vídeo ele ilustra a questão do realismo e da capacidade de se burlar algoritmos e mecanismos de biometria facial, né? Então, acho que a tendência é esses mecanismos já serem associados com outros mecanismos. Tem se feito aí, né, o uso de duplo fator, outros mecanismos de duplo fator, né, que tem sido criado. Eu não vou entrar na pauta da cibersegurança agora, né, mas tem se usado bastante. E uma coisa que tem chamado a atenção, né, no Detran eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo junto com a Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? Eu fiquei 3 anos e meio lá no Detran DF, né, e a gente tinha muito tipo de ataque, né? E a DRCC, em Brasília, quando eu comecei a trabalhar com eles, a Delegacia de Crimes Cibernéticos, tinha 3 agentes e um delegado. Quando eu saí, tinha 47 pessoas, entre agentes e delegados dentro da delegacia, né? Com a IA, isso deve triplicar. Então, o que acontece? Você consegue sintetizar e replicar a voz. E aí você abre mão para todo tipo de golpe. Sintetizar e replicar a voz, a fala e a imagem, né? Isso abre, né, margem para todo tipo de golpe também. Se você pegar a história da cibersegurança, né, sem entrar muito na pauta, né, qual é o elo mais frágil da segurança cibernética até hoje, né? São as pessoas, né? Pode pegar nos livros de segurança, são as pessoas, né? E aí é um risco enorme, porque a IA mexe justamente, né, nesse aspecto, os riscos da IA mexem justamente nisso, né? Na engenharia social, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Se você for estudar qualquer disciplina de segurança da informação, né, você vai ter um capítulo de engenharia social e é um ponto-chave porque envolve as pessoas. Então, os riscos envolvendo engenharia social e inteligência artificial aumentaram muito e exponencialmente. Então, acho que essa é uma tendência de se desenvolver soluções, desenvolver tecnologias que consigam lidar de forma melhor com isso, né?
E aí, o uso da inteligência artificial, né, que envolve um pouco da cibersegurança, mas envolve muito também a questão da engenharia social, que são os novos vírus aí que vocês estão vendo entrar nos celulares de vocês e etc., né, que são modelos mais generativos ou mais adaptativos, né? Não chega a ser uma inteligência artificial genética, como a gente chama, que tem capacidade de adaptação, mas uma inteligência artificial que ela tem capacidade de lidar com diversos problemas e aí tem uma capacidade de penetração e de apropriação desses equipamentos de maneira mais forte, né? E, por fim, né, eu acho que o grande risco, e talvez o maior deles, é que uma das grandes tendências agora, como foi na onda passada, é essas IAs passarem para componentes ou equipamentos. O robô, a própria nova Alexa, né, a gente já tem em São Paulo, no Brasil, né, não sei se estão acompanhando, mas já tem umas 3, 4 padarias em São Paulo que são totalmente atendidas por robô andando mesmo e fazendo atendimento, né? Então, esse é um grande risco, porque esses equipamentos precisam de regulação, de controle, né? E aí é risco desde de danos à propriedade até danos físicos, né? Então, o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, e aí eu volto para a questão da regulação, né? É um grande risco. O risco de invasão desses equipamentos e controle desses equipamentos, que a gente tem visto, né? Entra um pouco na pauta da cibersegurança também. Isso não existia antes? Claro que existia, né? Só que isso potencializou muito com a IA, né? Então, estava fazendo, por exemplo, lá no Detran, a contratação de equipamentos de semáforos inteligentes. Está rodando, eu acho que isso até hoje lá, né? Mas uma das discussões era justamente essa. Hoje, um menino de 14 anos ele pega ali e consegue entender como é que funciona. Você passa um tráfego aberto do equipamento desse, ele intercepta o tráfego e começa a manipular o semáforo, se você não tiver criptografia passando por ali. Até com criptografia, dependendo do tipo, ele consegue quebrar. Então, acesso à informação ficou muito fácil. Usar a IA para não só dizer para ele como faz, mas criar o script para ele fazer, está muito fácil hoje. Aí você imagina isso apropriado a equipamentos que estão lá na sua casa, varrendo, limpando, te dando informação, gravando informação, né? Então, a tendência agora, junto com o uso da IA nos equipamentos, né, do dia a dia, ou na indústria também, né, é o risco do próprio uso da IA para manipular a IA ou atrapalhar a vida ou as funcionalidades do dia a dia. Eu acho que é nessa linha que vão as principais tendências aí envolvendo inteligência artificial, né? Maravilha. Tentar ser breve aqui, já estamos no nosso horário avançado, né? Bem, tentando olhar talvez um pouco um lado positivo aí do que a gente poderia estar tentando trabalhar nessas áreas, né? Eu acho que uma das questões essenciais, se a gente for falar de governo, a gente tem que olhar para tomada de decisões informadas. Então, se a gente olhar recentemente, por exemplo, para a OpenAI, nos últimos 6 meses, eles desistiram da briga de criação do maior LLM. Não, então eu não quero mais ser o maior LLM que existe, porque eu estou brigando com o Google, estou brigando com outras frentes, e aí essa tomada de decisão é uma decisão com foco em o que realmente eu quero trazer de benefício. E aí entra um pouco nessa seara que a gente está falando de agentes. Então, a importância da tomada de decisão informada, né, pelos políticos é justamente estar sabendo qual que é o direcionamento que a gente tem hoje. E o direcionamento muito claro, quando a gente fala de inteligência artificial, é energia. Então, a gente não quer criar maior LLM. Eu não quero ter o nosso modelo fundacional brasileiro gigante. Eu quero ter certeza que a nossa matriz energética, falaram aqui do copo d'água, né? Cada vez que a gente faz uma pesquisa, um copo d'água que a gente dispensa. Então, quero garantir que a nossa matriz energética, que o Brasil é extremamente rico nesse sentido, a gente tenha a capacidade de ser utilizada de forma adequada para a garantia de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial de forma que tragam benefício para a nossa população, para a nossa soberania nacional.
Então, se a gente olhar para a oportunidade hoje está na matriz energética. Como que eu posso garantir que a gente vai trabalhar com energia de forma adequada? Como que eu posso garantir que os nossos bancos de dados, que os nossos servidores estejam sendo fomentados, estejam utilizando uma energia de qualidade, uma energia pura, uma energia que está trazendo benefício para a nossa população? Então, pensar essa solução hoje é melhor do que pensar eu quero o meu maior modelo fundacional em português para garantir que a gente funcione. Vamos pensar de onde é que está a nossa energia. E falando um pouco também nesse modelo grande, né, o LLM, uma das oportunidades, a gente está falando de novos negócios, não é novamente criar o maior LLM. Hoje, mais de 90%, 95% do que a gente tem de informação que é trazida para a gente pelos esses modelos, eles já estão com um nível de competência e capacidade muito além daquilo que eu conseguiria produzir enquanto professor universitário, enquanto população. Então, assim, não, mas eu quero garantir que a equação matemática mais profunda que existe ele consegue fazer de forma adequada. Beleza, né? Aí vão ter pessoas trabalhando especificamente nesse modelo, mas, de maneira geral, ele já consegue fazer muita coisa de qualidade. O que precisa, em termos de oportunidade, é o que a gente chama de SML, né? Que é o SLM, que é o Small Language Models. Então, são os modelos pequenos. Eu quero garantir que, quando eu estou fazendo alguma coisa na área do judiciário, ele saiba tudo sobre o judiciário. Ele não precisa saber tudo sobre isso, mas ele precisa saber tudo sobre o judiciário, porque ele não pode fazer uma sentença ou trabalhar em alguma coisa nesse sentido que não traga benefício ou que não traga, de forma adequada, uma resposta que pode ser benéfica. Mesma coisa para a saúde, para a educação, para a agricultura. Então, você começar a trabalhar em modelos que são específicos e têm a capacidade de atender de forma adequada um nicho específico é uma grande oportunidade de negócio hoje, muito mais do que gastar, talvez, alguns bilhões de reais para criar um modelo fundacional para que todo mundo tenha o seu para dizer que é seu. É importante ter enquanto política pública, é importante ter enquanto investimento, mas hoje é mais importante o serviço que é gerado pelos diferentes atores, seja no DETRAN, seja na academia, seja na polícia, que tenha garantia de que aquele serviço é com qualidade, é com os dados anonimizados, é com os dados dentro de uma estrutura específica, mas que seja servindo a uma população de acordo com o que deve ser servido. Então, acho que tomar a decisão de forma adequada, seja na matriz energética, seja na criação de modelos para atender nichos específicos, seriam as oportunidades que a gente tem hoje de mercado. Obrigado. Vamos, então, agradecer aos nossos panelistas, ao Ricardo, ao Fábio. Espero que tenhamos podido aí trazer alguns dos benefícios, dos riscos, das oportunidades e ajudado cada um de vocês que está assistindo, seja aqui na sala, seja pela internet, a compreender melhor o que é essa tal de inteligência artificial. Muito obrigado. Reforçamos aqui o nosso imenso agradecimento ao nosso moderador, Roberto Maier, também aos nossos panelistas, Ricardo Barros e Fábio de Souza. Pedir, por gentileza, que se posicione aqui para fazermos uma foto oficial.